Neste módulo, nós vamos ver como você cria o seu ORCID, como você configura. Vamos lá. Para criar o seu ORCID, você vai cumprir 3 passos. Bastante simples e, aliás, ORCID estima o tempo de 30 segundos para você criar o seu formulário. Realmente, se registrar para você ter o seu ORCID é bastante rápido, é um formulário comum, simples, sem problema algum, tá certo? Então, 1, 2, 3, assim você cria o seu ORCID. Então, como? Você entrando no site orcid.org, você tem esse botão aqui para onde você vai baixar esse formulário. Estando nesse formulário, você vai ter campo a campo para preencher, tá certo? Você coloca um e-mail primário, um e-mail adicional, um e-mail que, se este primário você tiver algum problema, você tem um adicional para onde recorrer. Você vai cadastrar uma senha, de preferência uma que já seja mnemônica para você, alguma senha que você já tenha de cor. Aqui você tem uma ajuda, como é que tem que ser essa senha. Então, você tem aqui algumas dicas, né, de como você deve fazer essa senha. Neste campo, você confirma a senha e pronto. Agora você vai configurar aquela visibilidade que eu comentei. Você deseja que o seu ORCID seja público? É o que nós recomendamos. Então, por padrão, deixe o seu ORCID público, tá certo? E aqui você configura as notificações. Quer dizer, como é que você deseja ser notificado, se deseja ou não ser notificado das novidades de ORCID. Então, nós recomendamos que você marque aqui que você deseja ser notificado das modificações, tá certo? Aí você precisa, é claro, concordar com os termos de uso de ORCID, porque se você não concordar, você não vai conseguir se cadastrar, tá certo? E vai ter que clicar aqui para provar que você não é um robô e que você é uma pessoa que está fazendo o seu registro. Clicando em registrar, ORCID vai fazer o quê? Vai mandar para você um e-mail com um link. Naquele e-mail você tem que clicar nesse link para validar. É a primeira coisa que você tem que fazer. Recebeu o e-mail, clica no link e validou. Enquanto não estiver válido, não tiver clicado nesse link, não tiver validado o seu ORCID, não adianta você indicar, você não vai conseguir alimentar. Se você der esse número para alguém, ele vai estar lá, mas esse registro vai estar inválido, tá certo? Você precisa validar para que ele passe a funcionar. Validou, a primeira coisa que você precisa fazer, alimentar com seus dados as suas informações pessoais. É a primeira coisa que você tem que fazer. Começa por onde? Quais informações? Primeira coisa que você vai fazer, você vai preencher as formas que você é conhecido. Lembra-se aquela lista na aula anterior que eu disse? Você precisa fazer uma lista de todas as formas de grafias que o teu nome pode ser recuperado, pode ter sido citado, pode ter sido indexado. A primeira coisa que você vai fazer é isso, pegar um papel, treina e faz essa lista, olha nas bases de dados, olha nas tuas publicações, quais foram as formas de grafia que apareceram no teu nome, e essas formas você vai colocar aqui. É a primeira coisa. Você vai incluir em ORCID todas as variáveis do teu nome. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, ok? Bom, essa é a tela de entrada. E eu disse que há instituições que são membros no Brasil hoje. Já temos 5 instituições membro, e essas instituições estão chamando os seus usuários, os seus cadastrados, os seus pesquisadores dessa instituição a se filiarem com a conta dessas instituições, tá certo? Então, as instituições afiliadas precisam que você que já tem ORCID autorize a que essas instituições
possam alimentar o teu Orchid como organização confiável e também que você passe a acessar o teu Orchid pelo teu Orchid institucional. É por isso que na tela de entrada você tem a opção de acessar via conta pessoal ou via conta institucional. Então, se você pertence a qualquer uma daquelas instituições que já são instituições membro, faça isso quanto antes. Informe-se na biblioteca. Os bibliotecários vão te dar toda a assessoria que você precisa para isso. Autorize a sua instituição como instituição confiável para alimentar automaticamente o seu Orchid. Isso vai ser muito bom para você. E usufrua das vantagens se você é membro de uma das instituições filiadas, tá certo? Usufrua dessas vantagens. Algumas pessoas têm me perguntado, olha, eu já tive a Orchid, eu já fiz há algum tempo atrás, nunca mexi, nunca alimentei, e eu esqueci minha senha, como é que eu faço? Esqueceu a senha, você tem o botão aqui embaixo, reinicia aqui, o sistema vai te mandar a tua senha para você se lembrar, tá certo? Outra forma, como indivíduo que você pode se cadastrar, é via teu login do Facebook ou do teu Google+, tá certo? Essas duas redes já estão integradas e você pode se cadastrar como pessoa, conta pessoal também, com os mesmos dados que já tem em Face. Ok, então à tua esquerda na tua tela de Orchid, você tem o que eu coloquei aqui à esquerda. Então, as primeiras informações que você vai colocar no teu Orchid serão essas daqui. A primeira delas chama-se Switch Account, quer dizer, para você mudar a conta. Porque cá entre nós, vida real, quem é que vai cuidar do Orchid das pessoas? Nem sempre serão os próprios pesquisadores. Eu disse que, por exemplo, chefes de departamento, pesquisadores que têm muitos orientados, pesquisadores que estão com um grupo de pesquisa muito ativos. Quer dizer, aquelas pessoas, quanto mais titulada, menos tempo ela terá para fazer o seu Orchid, até Lattes, etc. e tal. Então, a alimentação, o povoamento deste Orchid na vida real é feito por quem? Ou por secretários, ou por orientados, ou por estagiários e até mesmo por terceirizados. Quer dizer, se há pessoas que estão contratando empresas ou contratando algumas pessoas para serviços particulares para povoarem o seu Orchid. E a Content Mind é uma dessas empresas, tá certo? Então, nós temos um pessoal capacitado a alimentar o seu Orchid, caso você assim deseje, ok? Então, veja bem, à esquerda da tua tela, a primeira opção que você tem é para você fazer aquele switch. Então, para que você alimente o Orchid de alguém, você precisa ter Orchid também. E aí você tem a tua conta pessoal de Orchid, eu sou uma secretária, digamos, de um departamento, estou alimentando o Orchid do chefe do meu departamento ou diretor da instituição. Então, eu tenho o meu próprio Orchid e ele tem o dele. Então, ele me cadastra como pessoa confiável para que eu possa alimentar o Orchid no lugar dele. Então, aqui eu tenho a opção de fazer um switch mudar entre o meu próprio Orchid e o Orchid da pessoa que me recomendou, tá certo? Então, é para isso que serve este botão. A outra opção é mostrar o teu Orchid em outros sites. A outra opção aqui é publicar o teu Orchid, a opção pública do teu Orchid, e aqui para conseguir o QR Code para o teu Orchid, tá certo? O teu Orchid pode ser recuperado via QR Code também, e nós vamos falar sobre isso já já. Então, aqui a opção, quando eu cliquei lá em Switch Account, eu vou ver essa tela. Então, Switch Account para qual? Então, aqui eu eu estou com acesso a 2 contas de Orchid. Então, aqui aparecem os nomes das pessoas, os Orchids delas, então eu quero fazer um switch. Então, eu vou, a partir da minha conta, trabalhar no Orchid dessa pessoa aqui, ou dessa pessoa aqui, porque elas me recomendaram no Orchid delas como uma pessoa confiável, né? Aí vai ser da mesma forma, ou forma muito parecida, quando você autorizar a tua instituição, ok? Outra opção que eu tenho à esquerda da minha tela é para embedar
o meu código HTML em sites. Por exemplo, eu tenho um site pessoal e eu quero embedar o meu ORCID dentro da minha página. Como que eu faço isso? Você tem a opção lá, basta clicar, você tem aqui o código, copia, cola e coloca dentro do seu site. Então, você vai ter toda a incorporação, né, dessas informações, os links, o logo, etc., para dentro do teu site. E aí, aqui no rodapé da página, a partir dessa opção, você também pode copiar e colar aqui essa imagem do ID pequenininho, com o teu código ORCID já hiperlinkado para você colocar, por exemplo, nos teus artigos, né? Lá na tua filiação científica, nos artigos que você publicar. Então, você já tem aqui de onde copiar, colar. A outra opção que você tem à esquerda da tua tela é a versão pública. Como que eu posso salvar em PDF ou imprimir o meu currículo ORCID? Então, você clica naquela opção de versão pública, você tem aqui na tela toda a tua informação em texto, então você salva ou imprime, salva em PDF ou imprime. Então, da mesma forma como a gente faz com tudo, né? Como se a gente tivesse clicado com o lado direito do mouse e manda imprimir ou manda imprimir em PDF. Então, é essa opção que você tem aqui na tela. A seguir, nós temos uma outra opção naquela tela à esquerda do teu ORCID. Como que eu gero o QR Code do meu ORCID para reutilizar esse QR Code em diversos lugares. Por exemplo, eu posso colocar esse QR Code em adesivos, posso colocar em pôsteres, em banners, posso colocar em cartões de visita e etc. Então, o ORCID gera um QR Code para você automaticamente, tem essa função lá à esquerda da tua tela, tá certo? Bom, quando eu disse para você começar por aqui, informar ao sistema todas as formas de grafia prováveis, possíveis, o teu nome, onde é que você faz isso, como é que você faz isso. Você clicando nesse lápis aqui, ó, também conhecido como, você vai ter em tela esta janelinha, essa pop-up que vai se abrir. Então, você coloca cada uma das formas que o seu nome pode ser reconhecido, ou indexado, ou citado, e você salva. E depois você tem aqui a possibilidade também de ordenar, né? Qual vai ser a primeira, segunda, terceira forma. País, vai ter, você clicando nesse lápis, vai ter uma lista de países, você escolhe o teu país. Importantíssimo isso daqui, alimentar também com as tuas keywords. Quais são as palavras-chave pelas quais você tem interesse, ou quais são as palavras-chave que cobrem o teu tema de pesquisa, tanto em português como em inglês ou outros idiomas que você publique. É importantíssimo que você alimente esse campo keywords. Por quê? Porque lá na pesquisa em ORCID, se alguém quiser saber no mundo quais são os pesquisadores que trabalham com o assunto X, eles vão colocar esse assunto lá na pesquisa e vão recuperar essas pessoas. Se você não tiver colocado aquela palavra aqui nesse campo palavra-chave, você não será recuperado, tá certo? Então é bastante importante que você alimente, pense, use a tua criatividade para colocar aqui as palavras-chave que descrevem ou pelas quais você gostaria de ser procurado. Quais são os assuntos que realmente você já cobriu, que você pesquisa, que você publicou, você coloque aqui. E aí essas palavras-chave você alimenta nessa pop-up também, como está aqui, bastante simples. Cada palavra num campo e você vai também ter a possibilidade de ordenar. Se você parar de pesquisar em determinado assunto e quiser deletar, por exemplo, você limpa aqui, tá certo? Então, nada complicado de se fazer. É um padrão, né? Essas pop-ups que você está vendo à direita da tela são a forma padrão de alimentar esse sistema. Outro link interessante, você indicar em ORCID
quais são os seus websites, quer dizer, onde você pode ser encontrado na web. Então, todos os teus links, onde é que você pode ser encontrado? Aqui você coloca desde o teu site pessoal, como tua fanpage, como teu ResearchGate, LinkedIn, SlideShare, Figshare, teu canal de YouTube, teu currículo Lattes, quer dizer, todos os links onde você pode ser encontrado na web, e você coloca cada um deles numa janela e você vai ordenando e vai alimentando este campo aqui, tá certo? O próximo e-mail, você tem aqui o e-mail pelo qual você se cadastrou, esse e-mail vai ser mostrado se você deixou público. E outros IDs, então nós vamos ter uma aula só falando de outros IDs. Então há outros, mas nós escolhemos Research ID e Scopus ID e o Scholar ID. Então esses três que são os mais comuns, o curso vai cobrir esses três. Há outros e certamente outros aparecerão, mas nós vamos dar destaque no curso para esses três IDs. Então você pode colocar aqui os IDs, outros IDs que você tiver e você alimenta da mesma forma, ok? Acabou toda aquela barra à esquerda, então você tem o frame do centro, o frame central, é onde você vai colocar os seus dados biográficos. Então, estando conectado, clicando nesse lápis, você vai ter uma pop-up onde você vai colocar aqui o resumo, o teu mini currículo. Tá certo? Então, aqui o teu mini currículo, normalmente as pessoas colocam aqui, sabe o quê? Aquelas informações para autores que está no currículo Lattes, né? Então, um resuminho, um currículo resumido é o que vai resolver. Abaixo do teu campo de biografia ou de currículo resumido, você tem outros três campos para alimentar. Quais são eles? O primeiro, a tua titulação. Então, da maior para a menor. Então, se é pós-doc, depois se tem doutorado, depois tem mestrado, o teu bacharelado, a tua graduação. Então, você vai alimentando aqui com toda a tua titulação, da maior para a menor, e você vai alimentando, adiciona educação e vai pondo toda a tua titulação, onde você fez, que ano começou, terminou, etc. e tal. O segundo campo é sobre job, emprego. Então, qual é o teu emprego atual? Vai vir no topo, os teus empregos anteriores, você vai cadastrando aqui. A terceira opção seria os financiamentos. Então, quais são os teus projetos que já tiveram financiamento de agências de fomento? Então, você cadastra projeto a projeto aqui, tá certo? Então, primeiro, adicionar educação, é aquele primeiro campo. A minha titulação, a minha formação, eu vou colocando uma a uma aqui e vou adicionando aquela lista, né? Então, você tem todos os campos aqui para preencher. Adicionar emprego. Para adicionar emprego, eu preciso preencher uma tela dessa para cada um deles, do mais recente ou do atual para os anteriores. Importar financiamento, na questão dos financiamentos, desde que a agência financiadora, que é o que vai acontecer em pouco tempo com as FAPs do Brasil, por exemplo. Então, você tem projetos financiados FAPESP. Se FAPESP estiver integrada à ORCID, você procura aqui pelo teu número de projeto, etc. e tal. Então, você importa automaticamente aquele projeto para alimentar o teu ORCID, né? E enquanto não, é claro, você vai precisar fazer isso manualmente. Mas, em futuro próximo, nós teremos a possibilidade de importar automaticamente este financiamento. Então, aqui está a tela onde você adiciona os financiamentos um a um. Ok. Quando você está na tela de entrada de ORCID, você pode usar aqui em cima a caixa de busca, que você busca o quê? Entre aspas, o nome de alguma pessoa ou então o seu ID. Mas nessa roda dentada, você tem a opção de fazer uma pesquisa, uma busca avançada, que é onde nós vamos ter a possibilidade de procurar os pesquisadores pelas palavras-chave, os temas das suas pesquisas. Então, neste campo palavras-chave, nós, por exemplo, editores podem buscar aqui, por exemplo, avaliadores. Eu tenho um trabalho sobre o assunto X. Eu coloco esse assunto aqui, eu vou recuperar o quê? Os nomes das pessoas que trabalham com este assunto. E aí eu posso garimpar avaliadores, posso garimpar coautores para um trabalho que eu estou desenvolvendo, para o meu grupo de pesquisa. Quer dizer, é uma série de
possibilidades que você pode recuperar pessoas pelas palavras-chave dentro deste campo. Ou então procurar uma pessoa X pelo seu próprio ORCID, pelo seu... Eu quero localizar o ORCID daquela pessoa especificamente, eu também posso preencher o campo aqui, tá certo? Na tela de entrada, você estando logado, você vai ver que tem uma janelinha para uma caixa de entrada. O que é que tem essa caixa de entrada? São as comunicações que o ORCID vai fazer com seus cadastrados, tá certo? Então, sempre as últimas ocorrências vão estar nessa caixa de entrada. Então, veja bem, aqui eu tenho dia 24 de abril de 2018, um aviso na minha caixa de entrada que uma pessoa me cadastrou como pessoa confiável para alimentar o seu ORCID. Então, esse fato fica registrado aqui na minha caixa de entrada. E aí eu recebo um aviso por e-mail e fica registrado aqui no sistema. Quando eu clico aqui nessa setinha, eu leio quem é a pessoa e as informações, as minhas responsabilidades para com essa pessoa que me delegou o poder de mexer no seu próprio ORCID. E aqui tem um texto explicando isso, ok? Então, nessa caixa de entrada, eu tenho tudo o que aconteceu. É um histórico, né? É um histórico. Tudo o que aconteceu no meu ORCID, as minhas últimas ocorrências, tá certo? Essas aqui as ocorrências de 2016 e aí sempre vai mostrando sempre as 4, 5 últimas ocorrências, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu criei meu ORCID e alimentei com as minhas informações pessoais. Tudo bem, acabou aqui. Agora, o próximo passo, eu vou configurar a minha conta com as configurações da conta ORCID. O que eu posso configurar? Os e-mails ou as minhas preferências de notificação, vai abrir uma pop-up aqui, eu faço essa configuração. As preferências de idioma, digamos, eu não falo inglês, então eu quero ver sempre o site em português. Então eu já configuro aqui o idioma. Se eu quero por algum motivo mudar a senha, então a senha aqui está. As preferências de privacidade, aquelas que eu disse, público, privado, etc. Aqui você configura a opção padrão, que o conselho que nós damos é que você deixe o padrão público sempre. Pergunta de segurança, esqueci a senha. Então, se você responder aquela pergunta de segurança que você configurar aqui, é uma forma de ORCID verificar que você é você mesmo, tá certo? Uma pergunta frequente tem sido, olha, eu abri o meu ORCID, esqueci que abri, fui lá abrir outro. Se você abrir outro ORCID com outro e-mail, ele deixa você abrir, porque ele não vai identificar que o dono daquele e-mail é o mesmo do e-mail segundo que não estava cadastrado. Então, se você não usou o mesmo e-mail, ele deixa você duplicar registro. E aí, ao longo do tempo, o que acontece? Há pessoas que têm 2, 3, 4 ORCIDs, o que eu faço com isso? Quero ficar com só, precisa ficar com só. Como é que você resolve esse problema? Nas configurações da conta, você entra aqui na opção remover registro duplicado. Aí você vai precisar remover cada um de cada vez, tá certo? Então, você também tem aqui a opção autenticação em 2 fatores, quer dizer, em 2 passos, uma autenticação dupla. Isso é muito bom para coibir, né, ou não deixar tão fácil que outras pessoas acessem o sistema no teu lugar. E download all my data, o que é isso? Eu quero gravar, fazer, digamos, um backup de tudo que eu tenho em ORCID, eu quero ter uma cópia. Então, é uma cópia para uso pessoal, você tem a opção aqui, e essa cópia você vai fazer em XML, que depois do XML você pode converter para qualquer um dos arquivos, tá certo? Então, ele te dá esta opção. Mais importante é como remover registro duplicado. Então, clicou lá naquela opção, você vai dar o e-mail do registro duplicado, vai dar a senha e clica remover registro. Este e-mail, ele vai ficar inativo no sistema dentro do teu registro, mas tudo aquilo que você tinha cadastrado naquele ORCID, toda a tua produção, ela não vai migrar automaticamente para o teu registro atual ou registro oficial, tá certo? Então, antes de remover, verifique se tudo que você tem naquele que você vai remover,
você já tem no teu oficial, tá certo? Porque não há migração de registros, você simplesmente remove aquele registro. E aquela autenticação de dois fatores ou em 2 passos, você pode, por exemplo, configurar o teu celular para que você receba um código no celular para colocar, para autenticar uma segunda vez aquele teu acesso à ORCID, tá certo? E aqui todas as informações que você precisa para remover. Então, tem aqui um tutorial, né, algumas informações importantes. Aqui um exemplo de um removido, para que você veja como funciona. Se alguém entrar naquele ORCID que foi removido, ele vai ver essa tela aqui, vai ver que este ORCID ele foi substituído, vai ter essa informação, tá certo? Eu disse no início que aqueles pesquisadores que estão naquelas instituições que já são membro ORCID, elas devem marcar no seu ORCID que aquelas organizações são organizações confiáveis, especialmente a instituição onde você trabalha. Ou a própria Crossref, se você quiser, você pode delegar a Crossref e alimentar automaticamente o teu ORCID naquela opção que eu disse na aula anterior. Desde que o teu DOI foi publicado, se você autorizar a Crossref a alimentar automaticamente teu ORCID, aquele DOI que foi registrado na Crossref, a Crossref vem e alimenta automaticamente teu ORCID, desde que você autorize isso, tá certo? Então, aqui as instituições, organizações que eu marquei como confiáveis no meu próprio ORCID. Aqui é a opção onde você cadastra o ORCID daqueles indivíduos confiáveis. Então, um professor titular que vai, um coordenador de departamento, coordenador de curso, o reitor de uma universidade, alguém que tenha uma secretária que possa fazer isso, um orientador que cadastra seu orientado. Onde é que ele faz isso? É nessa função aqui. Coloca o ORCID daquela pessoa que você considera confiável para mexer, para povoar o seu próprio ORCID, você coloca aqui. E aqui, a entrar em contas, se eu pertenço a alguma daquelas instituições, então eu coloco aqui que eu vou acessar ORCID a partir do ORCID institucional e isso fica gravado aqui, tá certo? Então, dessa forma, nós terminamos essa parte de como criar e como configurar o seu ORCID, ok?